Você já reparou como algumas noites parecem mais longas do que outras? Enquanto o relógio avança devagar, lá estamos nós de olhos abertos, tentando pegar no sono, mas a mente não colabora. O corpo cansado só quer uma noite de descanso, mas as preocupações insistem em desfilar na cabeça. E aí, de manhã, a gente acorda com aquela sensação: parece que nem dormiu. O curioso é que a cada década parece que esse fenômeno fica ainda mais comum, especialmente depois dos 55 anos. Hoje eu quero te contar um segredo que muita gente anda ignorando. Aquela ansiedade leve, quase invisível, que visita antes do sono, pode ser domada com um ritual simples, daqueles que cabem em qualquer rotina. Aqui você vai entender como transformar os minutos finais do dia em aliados para uma noite tranquila. Nada de fórmulas mágicas, nada de práticas complicadas, só um ritual noturno fácil, capaz de liberar as tensões e devolver aquele sono gostoso, igualzinho ao de tempos atrás. Você vai descobrir o que fazer para evitar acordar de manhã já com aquela sensação de ombros pesados. E tudo isso sem depender de remédios caros, aplicativos ou medidas mirabolantes. O tema é mais importante do que parece. Com o passar dos anos, as noites oferecem um equilíbrio delicado. São o momento onde a mente e o corpo precisam, juntos, encontrar a tranquilidade. Aos 55, muita gente já colecionou conquistas, cuidados com a família, planos de vida. Também aprendemos o peso das preocupações que parecem maiores à noite. Quando o sono falha, o dia seguinte não perdoa, cansaço, irritação e até aquela dor nas costas que ninguém explica direito. Mais do que nunca, falar sobre como cuidar das emoções antes de se deitar é crucial. E não é conversa de revista, não. A ciência comprova, e aqui vai um dado que pega de surpresa. Mais de 40% das pessoas com mais de 55 anos têm dificuldades para dormir por causa das preocupações do dia. Isso mesmo. Praticamente metade das pessoas adultas maduras acordam no meio da noite, muitas vezes sentindo o peito apertado ou revivendo algum aborrecimento. Já pensou? Pode-se dizer que, ao contrário do rádio velho que tanto animava as noites nas décadas passadas, hoje o que não nos deixa em paz são os pensamentos persistentes. Antes, bastava encontrar a sintonia certa e dar umas batidinhas do lado, e tudo funcionava. Agora, a sintonia fina que buscamos é do lado de dentro. Trocar as interferências do pensamento por silêncio e calma virou um desafio digno de maratona. Aqui entra uma imagem que me acompanha há tempos. Penso nas preocupações como se fossem brasas de uma lareira ao final do dia. Quando jovens, a gente mal notava o calor delas. Agora, se deixamos essas brasas acesas, a fumaça toma conta do ambiente. Na prática, parece pequeno. Só um pensamento ali, outro aqui. Mas quando vão se acumulando, criam um clima sufocante justo na hora de querer relaxar. O segredo está em apagar essas brasas antes de deitar. Foi uma tradição esquecida, mas pode ser resgatada. Lembro de noites em que rolava para lá e para cá, igual criança que queria ouvir rádio escondido da mãe. Só que, em vez de histórias engraçadas, a cabeça trazia contas, compromissos e aquele desentendimento bobo da semana passada. Todos sabemos como fica difícil dormir nesse clima. O travesseiro parece até mais duro, o lençol não encontra posição e o tempo parece se arrastar. É por isso que esse papo sobre ritual noturno faz tanto sentido. Na próxima parte, você vai entender os efeitos exatos que uma noite dessas provoca no corpo e na mente, e conhecer uma história de quem já passou por isso. Antes, peço um momento para respirar. Afinal, cada informação dessas pode trazer à tona lembranças e até um leve sorriso de quem já viveu muita coisa. Não se preocupe, não há fórmulas secretas. Só aquela sabedoria que os anos trouxeram.
agora em forma de cuidado com cada noite. Passos pequenos, mas que fazem diferença desde o primeiro dia. Vamos avançar juntos para apagar as brasas e acender novos sonhos. Enquanto as brasas ainda aquecem o ambiente, muitos sentem as consequências desse calor persistente, noite após noite. Às vezes, só percebemos o quanto o descanso nos faz falta quando acordamos sentindo o peso do mundo nos ombros. Foi exatamente o que aconteceu com Alberto. Ele não tinha problema para dormir na juventude. Nos últimos anos, porém, tudo mudou. Deitava-se razoavelmente cedo, mas o sono simplesmente não chegava. Os olhos fechavam, mas a cabeça parecia ligada em outra frequência. Em certas madrugadas, Alberto se via sentado à mesa da cozinha, com um copo de leite, sentindo o frio das mãos segurar a xícara e ouvindo aquele silêncio estranho, interrompido apenas pelo tic-tac do velho relógio da parede. O mundo todo dormia, menos ele. O pior era aquela sensação de que, no fundo, já sabia o que viria ao amanhecer: cansaço, impaciência e uma névoa pairando sobre o dia. As tarefas simples iam ficando pesadas, como se cada decisão exigisse um esforço extra. E quando perguntavam se estava tudo bem, Alberto forçava um sorriso, mas sabia que aquela energia de outros tempos havia sumido. É curioso como esses detalhes passam batido para quem nunca perdeu o sono de verdade. À primeira vista, pode parecer exagero, mas o fato é que noites mal dormidas somam um preço real. O coração dispara, o pensamento embaralha e, algumas vezes, até as mãos demonstram o nervosismo, tremendo levemente ao segurar uma simples xícara. Dormir mal não se resolve apenas com uma boa manhã de domingo na cama ou aquela soneca depois do almoço. O desgaste vai se acumulando, silencioso e sorrateiro. O ciclo se repete. A falta de sono prejudica o humor, prejudica o corpo e, em pouco tempo, pode elevar até mesmo a pressão arterial. Você já notou como uma noite mal dormida parece se prolongar ao longo da semana? Um estudo recente mostrou que quem sofre de ansiedade noturna tem 2 vezes mais chance de acordar várias vezes durante a noite. Isso mesmo, não é só sensação. O cérebro realmente fica alerta, como se qualquer barulho da casa fosse sinal de intruso, chamado do telefone ou lembrança de um boleto vencido. Parece que há um botão ligado, impedindo que a gente desligue de verdade no fim do dia. E quando se fala em ansiedade, um termo técnico costuma aparecer: cortisol. Cortisol é conhecido como o hormônio do estresse. Ele tem uma função importante, mas em excesso, especialmente à noite, impede o corpo de entrar no modo descanso. Sabe aquele despertar no meio da madrugada, de olhos arregalados e respiração rápida? Pode apostar. O cortisol está dando as ordens. Na prática, esse hormônio deveria começar a baixar assim que escurece. Mas quando a mente mantém as preocupações acesas, ele segue em alta, atrapalhando tudo. Agora pense comigo. Quantas vezes você ouviu que preocupar-se antes de dormir faz parte da idade? Crescemos ouvindo frases como "a vida é assim mesmo" ou "quem muito vive, muito pensa". Mas será mesmo que é obrigatório? Ou será que é só um hábito antigo que mantemos por não conhecermos outra saída? Nos tempos de antigamente, era comum reservar um momento de calma antes de se deitar. Lembram das avós que liam um pedaço do jornal, faziam o sinal da cruz ou bordavam mais umas linhas de crochê só para desacelerar? O tempo parecia se estender nesse ritual, dando ao corpo o recado de que era hora de relaxar. Agora, parece que perdemos esse costume para a correria das últimas mensagens do celular e da lista interminável de tarefas para o dia seguinte. E assim, a mente embaralhada leva os costumes antigos embora. Será que deixamos de lado aquilo que realmente funcionava? Fica a reflexão. Qual foi a última vez que você, ao se deitar,
realmente sentiu o peso dos olhos fechando suavemente, sem que a cabeça insistisse em repassar contas, palavras ditas ou pequenos aborrecimentos. Imaginar esse momento talvez desperte uma saudade gostosa, igual ao cheiro de pão assado pela manhã quando éramos crianças. Cada um tem seu jeito, sua lembrança desse ritual, mas todos sabem reconhecer a diferença sensorial de uma noite leve. No próximo bloco, vamos entender por que essas crenças ganham tanta força e, principalmente, como começar a mudá-las, trazendo de volta aquela sensação de lençol fresco e travesseiro aconchegante. Falando em resgatar velhos hábitos e sensações de conforto, chega aquela hora de encarar algumas ideias que ganham força ao longo dos anos, mas podem nos afastar do descanso verdadeiro. Já ouviu aquela história de que quem dorme mal a vida toda acaba se acostumando? Muita gente acredita que o corpo e a cabeça simplesmente ajustam o ritmo, como se fosse só uma questão de suportar. Só que, na prática, nosso corpo não se adapta a perder noites de sono. O que acontece é outra coisa. Ele começa a dar sinais de alerta que muita gente nem percebe. Por exemplo, a irritaçãozinha sem motivo ao acordar, ou aquele suspiro profundo antes de levantar, como quem vai enfrentar um desafio. O corpo avisa, sem descanso, até o café demora para fazer efeito. A melatonina, que você já deve ter ouvido falar como o hormônio do sono, é quem deveria comandar o espetáculo à noite. Melatonina é uma substância natural fabricada no nosso cérebro quando a luz apaga. Quando ela diminui, é como se as cortinas do teatro se abrissem com a plateia vazia. Nada acontece como deveria. Quem mantém preocupações acesas no escuro deixa a melatonina tímida, e isso se traduz em travesseiro arranhando, peito apertado e pensamentos correndo soltos como crianças em festa. Nem leite quentinho resolve nessas horas. Muitos se surpreendem ao descobrir que idade não determina a intensidade da ansiedade antes de dormir. Ela pode aparecer aos 20 ou aos 80, se a mente seguir alimentando brasas em vez de apagar a lareira antes de deitar. Estudos recentes mostraram que até 35% dos adultos que antes dormiam bem relatam interrupções frequentes no sono por conta da ansiedade leve. E isso não tem nada a ver com aposentadoria ou passagem do tempo. João, por exemplo, já aposentado, relembra como em um mês difícil com família, acordava suando mesmo com o ventilador ligado, só de pensar no que podia acontecer. Não era a idade, era o pensamento aceso demais logo antes do sono. Diferente do que geralmente se pensa, tomar sempre um remedinho para dormir não resolve o fogo dessas preocupações. O que costumamos chamar de benzodiazepinas, aquelas pílulas de cor clara que prometem noite tranquila, podem até dar um empurrão inicial, mas o efeito de verdade é passageiro e pode deixar uma ressaca no corpo. Sabe aquela boca seca, aquela lentidão matinal que parece não passar nem depois de 3 xícaras de café? É o corpo pedindo cuidado. E tem mais, remédio não apaga brasas emocionais, só esconde a fumaça. O benefício de um sono natural, restaurador, vem quando a mente encontra seu próprio jeito de desacelerar. O silêncio do quarto parece maior, o cheiro do lençol lavado reconforta mais e, ao acordar, é possível levantar sem aquele peso nos olhos e sem tropeçar no chinelo. Aqui eu abro espaço para um convite. Você já sentiu essa diferença? Lembra de uma noite em que conseguiu desligar os pensamentos antes de se deitar e acordou sorrindo, pronto para colocar o café no fogo e abrir a janela? Se sim, compartilha aqui nos comentários como isso foi possível para você. Qual truque ou lembrança ajudou a acalmar a mente? Sua história pode servir de lareira para aquecer outros corações. Aproveitando, se você gosta dessas conversas
e sente que elas fazem sentido, inscreva-se no canal e deixe seu like. Assim, seguimos juntos, trocando experiências e achando novas maneiras de respirar fundo antes de dormir. Cada noite merece seu ritual, seu respiro de calma. Aliás, imagina quantas noites melhores poderíamos ter só reaprendendo a soltar o peso dos pensamentos antes que as primeiras estrelas apareçam no céu. Com pequenas mudanças, o travesseiro pode voltar a ser aliado e não cenário de batalhas silenciosas. Fechar os olhos com tranquilidade é uma conquista diária. No próximo passo, vou te mostrar como transformar pequenas atitudes noturnas em soluções práticas, preparando o terreno para que o corpo e a mente estejam prontos para uma noite de sono prazerosa e sem fumaça. Fique comigo, porque aquelas brasas já estão quase apagando. Aquelas brasas do pensamento já estão quase se apagando. Então é hora de dar espaço a práticas simples que transformam a noite. Muitas pessoas descobriram que pequenos rituais servem como lenha boa, mas dessa vez para alimentar uma fogueira serena, estável e reconfortante. Se noites tranquilas pedem atitudes discretas, por que não ajustar a rotina para somar descanso em vez de preocupação? E se você tentasse adotar uma lista de gratidão no fim do dia? Anotar, pouco antes de deitar, 3 motivos simples de agradecimento dá limite às preocupações, transformando o foco para memórias positivas. Tente usar um bloquinho de papel suave ao toque ou até um aplicativo de notas. O secreto está em escrever, não só pensar. Deixe o bloco na mesa de cabeceira, junto com a caneta preferida. Assim que colocar o pijama, dedique 2 minutos para registrar as boas lembranças do dia, como o sorriso de um neto durante o almoço ou o aroma do café recém-passado. Essa prática simples desacelera a mente, ajuda o corpo a perceber que a maratona do dia terminou e favorece um sono reparador. Não gosta de escrever à mão? Grave um áudio curto no celular usando a própria voz. O importante é saborear devagar os momentos agradáveis antes de fechar os olhos. Durante o café da manhã, outra estratégia prática pode ser resgatada dos tempos antigos: o chá calmante à base de camomila. Diferente do que se imagina, não são apenas chás que acalmam. A combinação de camomila com lavanda acende um aroma relaxante e prepara o corpo ainda ao entardecer. Para experimentar, coloque 2 colheres de chá de flores secas de camomila com meia colher de chá de lavanda seca em 1 xícara de água quente. Abafe por 8 minutos, coe e sirva morno, de preferência até 1 hora antes de dormir. O perfume floral delicado pode ser potencializado pingando uma gota de mel, se quiser um toque suave. Se o sabor floral não agrada, experimente misturar à infusão um pedacinho de maçã ou casca de laranja. Para não esquecer, deixe sempre a caixa de chá próxima à chaleira ou cafeteira. Assim, o hábito se encaixa naturalmente na rotina. Muita gente pensa que exercícios noturnos só atrapalham o sono, mas movimentos leves podem ser aliados essenciais. Use movimentos suaves e lentos, alongue o pescoço, faça círculos com os ombros ou simplesmente leve as mãos até as pontas dos pés sentado na cama. O benefício direto? O corpo ganha a mensagem certa de agora é hora de desligar. Se alongar não é a sua praia, tente 5 minutos de respiração profunda, inspirando pelo nariz, contando até 4 e soltando o ar lentamente pela boca. Experimente fazer isso com uma música tranquila ao fundo. Sons de chuva, por exemplo, ajudam a acalmar os sentidos. Uma dica útil: programe um lembrete no celular para tocar 20 minutos antes do horário habitual de dormir, indicando hora do relaxamento. Ou, para quem prefere métodos visuais, pendure uma fitinha colorida na maçaneta do quarto, lembrando de praticar o novo ritual.
Nesse processo de mudança, surge a história de Helena. Ela passou meses pulando de remédio em remédio, sempre acordando no meio da noite com o travesseiro quente e o ventilador girando inutilmente. Um dia, ao ouvir de uma amiga sobre a lista de gratidão, decidiu experimentar. Escolheu um caderno com capa de margaridas e reservou 5 minutos antes de apagar a luz. No início, sentiu estranheza e até riu sozinha, anotando chá gostoso à noite como ponto positivo. Mas alguns dias depois, percebeu que as mãos já não tremiam segurando a xícara e o coração batia mais ritmado. A lareira interna parecia finalmente começar a queimar sem fumaça. É engraçado como a gente se adapta, do mesmo jeito que passa um mês procurando óculos novos, mas precisa de semanas para lembrar de usá-los fora de casa. A cada tentativa, o novo hábito se encaixa melhor. Você já testou alguma dessas práticas? Deixe um comentário contando qual delas funcionou ou conte uma história de adaptação engraçada. Agora que a brasa está virando cinza e a calma começa a preencher os espaços, no próximo bloco vamos ajustar juntos esse ritual, detalhando o passo a passo para que qualquer noite possa ser o ponto de partida para manhãs cheias de leveza. Prepare-se para experimentar. Às vezes, um novo hábito é tão bom quanto aquele pijama velho que nunca queremos largar. Os novos hábitos já começam a ganhar espaço na rotina, mas ainda restam detalhes para transformar de vez as brasas inquietas em aconchego tranquilo. Durante as noites um pouco mais agitadas, experimentar técnicas de respiração guiada pode ser um divisor de águas. Pense naquele velho conselho de respire fundo antes de responder, só que aplicado à hora de dormir. Sentar-se confortavelmente na cama, fechar os olhos e respirar profundamente por 4 segundos, segurando o ar por mais 4 e soltando lentamente pelo mesmo tempo, cria uma ilha de suspiro entre uma preocupação e outra. Esse ritmo, chamado de respiração 4-4-4, serve como um cobertor mental, desacelerando o coração e embalando o corpo, assim como uma cantiga de ninar da infância. Para facilitar, vale colocar uma música de fundo. Pode ser desde sons de natureza até aquela melodia instrumental suave, igual àquelas que tocavam nos programas de rádio ao entardecer. Para não perder a prática, deixe um post-it colorido colado no abajur ou programe um alarme discreto, avisando hora do respiro. Outra solução quase esquecida, mas que agora volta com força, é o uso de aromas para relaxar antes do sono. Diferente de perfumar a casa, como fazíamos para visitas, aqui a proposta é criar um aroma de descanso. Um spray artesanal de travesseiro pode ser preparado misturando 80 ml de água filtrada, 10 ml de álcool de cereais e 8 gotas de óleo essencial de lavanda em um vidro spray limpo. Antes de deitar, borrife levemente o aroma sobre o travesseiro e aguarde 1 ou 2 minutos para deitar. O cheiro floral desperta lembranças de jardins antigos e tardes preguiçosas na varanda, acalmando pouco a pouco a mente. Para quem tem alergia ou prefere evitar aromas, um saquinho de algodão com folhas secas de camomila ou manjericão pode servir de alternativa, sendo colocado próximo ao travesseiro, sem contato direto. Cada um encontra o conforto em seu próprio tempo e olfato. Helena, naquela mesma trajetória de autodescoberta, decidiu que era hora de combinar suas recém-adotadas listas de gratidão com a nova rotina de respiração e aromas. Escolheu uma música de fundo suave e, a cada noite, separava uns minutos para respirar fundo, listar seus agradecimentos sussurrados, borrifar o perfume no travesseiro e deitar. Em poucas semanas, algo mudou de maneira evidente. Passou a dormir 6 horas seguidas, acordando antes do despertador, sentindo a brisa da manhã entrando pela janela já aberta. A ansiedade noturna foi cedendo espaço a uma sensação inédita de tranquilidade.
Seu filho, ao telefonar, percebeu o novo som de risada solta do outro lado da linha. O travesseiro, antes cenário de pensamentos agitados, agora era território de sonhos serenos. O ciclo de insônia se quebrou com um ritual, um respiro de cada vez. Nenhuma mudança importante chega sem tropeços. Nos primeiros dias, a dúvida aparece. Será que vale insistir? O sono pode demorar a se adaptar. O blocão de papel pode ser esquecido no criado mudo. E a receita de spray pode molhar um pouco o travesseiro a mais. Pelo menos agora ele cheira a campo. Você pode rir. O importante é lembrar como as avós ensinavam: costurar a noite com paciência e pequenos gestos, dia após dia, garante um cobertor inteiro. Se faltar vontade em algum dia, resgate o cheiro do bolo no forno ou o som antigo do rádio, tudo feito com calma, como se todos os dias fossem tarde de domingo. Olhe agora para as pequenas conquistas desse caminho. Noites de sono contínuo, acordar disposto já na primeira luz, riso mais fácil, corpo sem a rigidez costumeira. Se antes Helena se virava na cama, hoje ela aproveita o calor gostoso do edredom, enquanto o mundo ainda dorme. O benefício está nos detalhes. Menos suspiros pesados no final do dia, mais energia para passear pela manhã, menos necessidade de remédios e mais vontade de fazer planos com a família. Então, fica o convite. Se você experimentou algum desses rituais ou adaptou do seu jeito, compartilhe nos comentários como foi. Conte qual cheiro, lista ou respiração fez a diferença. E já aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu like e compartilhar com aquele amigo ou parente que merece dormir melhor. E aqui vai o desafio da semana. Escolha uma dessas práticas e registre por 7 noites como você acordou. Pode ser anotando numa folha, gravando um áudio ou simplesmente reparando no seu humor ao abrir a cortina. Depois, volte aqui para contar. Sua experiência ainda pode ser inspiração para outros. Lembre-se que qualquer mudança de rotina merece conversa com o médico de confiança, especialmente se já faz uso de medicação ou convive com condições específicas. A cada semana, traremos novas ajudas para tornar suas noites cada vez mais suaves. E assim, aos poucos e juntos, apagamos as brasas da ansiedade e acendemos uma lareira silenciosa, onde só o calor da calma permanece. Afinal, a arte do descanso reencontrado é como aquele pãozinho de ontem que, aquecido na chapa, ganha sabor de alegria nova.